a situação desse motorista de ônibus do Transcol que foi esfaqueado. Como assim, Camargão? Ele foi esfaqueado durante um assalto a um ônibus. Isso aconteceu na noite de ontem, na rodovia do Contorno, na altura do município da Serra. Veja aí o motorista que tirou algumas fotos, né? E enviou para a família e também para alguns amigos, e a turma enviou para a gente aqui na TV Tribuna por meio do nosso WhatsApp que está aí na tela. Gente, depois desse roubo, desse assalto, dá para acreditar que os bandidos exigiram que o motorista parasse o coletivo no meio da rodovia do Contorno? Rodovia do Contorno movimentada pra caramba, é caminhão, é carreta, é carro de passeio, é van, porque a rodovia do Contorno é uma mão na roda, né, para quem quer cruzar a Grande Vitória com destino ao norte do estado. Só que como o motorista não obedeceu a ordem de parada dos criminosos, o profissional acabou golpeado e esfaqueado. Os vagabundos estavam com um facão e arrebentaram a facãozada para cima desse motorista de aplicativo. Olha, que Deus abençoe os motoristas de aplicativo e os motoristas de ônibus que nos acompanham nesse momento. Você que é taxista, você que faz transporte de passageiros de moto, por exemplo, tem muita gente que hoje utiliza a moto como meio de transporte e, infelizmente, mais um caso de violência no transporte coletivo. Até quando a gente vai ver o passageiro sofrendo nas mãos dos criminosos e até quando a gente vai ver o profissional sofrendo nas mãos dos bandidos? A nossa delegada Suzy Faria está acompanhando essa história e vai trazer os detalhes para a gente, porque a nossa torcida é de que o motorista esteja bem, pelo menos, né, Suzy? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, amigos do TN. Como você já explicou aí, né, nessa introdução, o motorista passou muita dificuldade. Nós estivemos hoje no local, já mostramos, não é a primeira vez que isso acontece ali, infelizmente. E um detalhe importante, Douglas, é que no momento em que essa pessoa aproxima do motorista, obrigando ele a parar, ele estaria numa velocidade de aproximadamente 65 km por hora. Ele não podia parar o carro, de repente poderia provocar um acidente ainda maior. E mesmo ao volante, nesta velocidade, ele foi brutalmente e covardemente agredido. Já imaginou que a gente poderia estar falando aqui de um acidente muito mais grave? Se esse homem não tem a frieza de controlar o volante de um carro tão grande, tão pesado, com aquelas pessoas que estavam ali dentro, poderia acontecer um acidente muito maior. Mas esse homem aguentou firme no volante, apesar de ter levado vários golpes no braço, na cabeça, pelo corpo. Ele conseguiu se controlar, parar o carro. Os bandidos fugiram ali pela mata, ainda não foram identificados e presos, mas ele conseguiu se manter firme até a chegada do socorro. Teve frieza, inclusive, para tirar algumas fotos, mostrar para a família que, apesar dele estar ferido, ele estava bem. Mas eu vou contar um pouquinho melhor essa história a partir de agora e você acompanha. Minutos após a tentativa de latrocínio, a imagem do motorista de ônibus de 46 anos era desoladora. À margem da estrada e à noite, espera pelo socorro. Ele foi ferido por um dos 3 ladrões que saquearam os passageiros da linha 583 enquanto transitava pela rodovia do Contorno. O motorista do coletivo relatou que assim que ele passou ali pela região do Tins, os 3 ladrões que entraram no terminal de Carapina anunciaram assalto e passaram a saquear todos os passageiros. Estavam usando uma faca, um facão e também uma réplica daquilo que o motorista supôs ser uma arma de fogo. O ladrão com o facão pulou a roleta e foi em direção a ele. Queria obrigar que ele parasse o ônibus naquele momento, naquele minuto. Só que ele disse que estava em alta velocidade e não pôde fazer isso. E por conta dessa situação, acabou sendo agredido com diversos golpes no rosto, no corpo e no braço ao tentar se defender. Após o assalto, os ladrões fugiram pela mata e os passageiros foram levados para este posto onde aguardaram a polícia. De dentro da ambulância, o motorista chegou até a tirar algumas fotos mostrando a lesão na cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas. Pois é, como vocês acabaram de ver, a gente ainda não conseguiu falar com o motorista porque ele estaria passando por essas questões aí dentro do hospital, enfim. Mas continuamos aí na torcida para que ele esteja bem, Douglas.
Claro, a gente está na torcida por ele, a gente está na torcida pelo ajudante de caminhão que foi baleado ontem lá no contorno. Veja que a região do contorno está uma situação complicada. Tá certo que o caso de ontem, né, Suzy? Foi uma situação excepcional da turma que já estava na cola do tal do traficante lá, né? Acabou se aproveitando da situação no contorno. Mas esse caso envolvendo o motorista do busão, do coletivo, que a gente está vendo, aí todo machucado, eu vou te contar. Eu queria aqui fazer um apelo para a Ceturb, para que a Ceturb e as empresas de ônibus possam divulgar as imagens das câmeras dos ônibus, porque até onde eu tenho conhecimento, os ônibus têm circuito de vídeo monitoramento, tem câmera dentro dos ônibus, tem que começar a liberar. Eu sei que hoje tem aí essa situação burocrática da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas seria importante e uma ajuda tremenda para a segurança pública disponibilizar para a imprensa esses vídeos flagrados dentro dos ônibus. Não tenho dúvidas que se a imprensa toda começar a mostrar numa força-tarefa, a polícia vai conseguir rapidamente chegar até esses covardes. Porque onde já se viu, bicho, o cara tá ali trabalhando, vagabundo me chega, tocando o terror, achando que trabalhador, que rodoviário é funcionário de vagabundo e não é não. O cara tá ali trabalhando honestamente para levar o sustento para casa dele. Vagabundo me mete a facãozada para cima do trabalhador. Ah, não me queima a cara não. Daqui a pouquinho a Suzy tá de volta, a nossa delegada, para trazer mais detalhes desse caso. A Suzy que tá elegante hoje, vocês viram? Tá no estilo Pedra Azul. Tá parecendo que vai tomar um vinho lá nas montanhas hoje. Beijo, Suzy, até daqui a pouco, hein? Tá merecendo. Minha gente, atenção.